O ponto de partida é um homem com sintomas que, infelizmente, acho que muita gente vai reconhecer. Uma mente que simplesmente não para, uma sensação constante de urgência e até um tremor fantasma no polegar, sabe? Procurando uma tela que nem tá ali. E o que salta aos olhos, logo de cara no prontuário, é como o corpo dele está literalmente gritando o que a mente só sussurra. O texto descreve sinais físicos muito claros. Olhos que não conseguem fixar num ponto por mais de, alguns segundos, uma respiração curta, sabe, quase presa aqui no topo do peito, e esse detalhe do polegar direito. Nossa, é impressionante. O prontuário chama de um espasmo fantasma. Diz que é um músculo com memória procurando deslizar infinito que não tá mais ali. É uma imagem muito poderosa, né? Quase como um membro fantasma, mas de um vício digital. E por dentro, a descrição é ainda mais angustiante. Ele relata uma coceira no fundo do cérebro, uma inquietação que não para, e uma secura na boca que água nenhuma resolve. Isso diz muita coisa. Não é uma sede física. Não, de jeito nenhum. É uma sede por estímulo. O que o prontuário descreve, assim, do ponto de vista clínico, é um quadro clássico. É um sistema de recompensa dopaminérgico que foi, completamente sequestrado. Os receptores de dopamina dele estão tão saturados, sabe, por essas microdoses de novidade, notificação, vídeo curto, manchete, que ele perdeu a capacidade de sentir prazer com coisas normais, mais lentas. Ele precisa de mais e mais rápido, só para se sentir normal. É a tolerância do viciado, mas aplicada ao fluxo de informação. E isso leva àquela sensação que ele descreve de estar sempre atrasado. Atrasado para quê? Ele não sabe. É a ansiedade da desconexão, o medo de estar perdendo alguma coisa, qualquer coisa. E a metáfora central que o prontuário usa para o estado dele é avassaladora. Diz que ele não está vivendo, ele está fazendo buffer. Exatamente. Uma mente travada, sabe, processando 1000 abas abertas, incapaz de carregar uma delas por completo. Mas o fascinante é que o relato não para nesse diagnóstico clínico. Ele usa essa linguagem da neurociência como uma ponte. Uma ponte para um diagnóstico muito mais antigo e, talvez, mais profundo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O mestre oferece uma única palavra em sânscrito para a condição do Davi. Trishna. Trishna. Essa palavra, ela tem um peso, né? Me soa como algo bem mais profundo que o simples desejo, uma vontade. Tô certo? Completamente. A tradição literal é sede, mas o conceito é muito, muito mais complexo. Trishna não é a sede que se mata com um copo d'água, é a sede pelo próprio ato de beber. É o apego desesperado às sensações, a busca sem fim por algo fora de si para preencher um vazio que está dentro. Não é o desejo por um objeto, mas a condição de estar cronicamente desejando. É o desejo pelo desejo, a compulsão de querer. Perfeito, é isso. O prontuário usa uma analogia que ilustra isso de uma forma brutal. Diz que Davi tenta preencher um abismo existencial infinito com prazeres finitos e pixelados. Ele tá, jogando confete digital num buraco negro e esperando que eles se encham. E a consequência disso é descrita em outra metáfora do texto que eu achei genial. Qual delas? A de que ele bebe água salgada na esperança de saciar a sede. Cada notificação, cada like, cada vídeo de 15 segundos é um gole de água salgada. Oferece um alívio de um instante quase imperceptível, mas que no fundo só aumenta a desidratação e o torna mais desesperado pelo próximo gole. É um ciclo que se autoalimenta. Isso captura perfeitamente a experiência de rolar um feed infinito. Aquele alívio de um segundo, mas a sede logo depois parece ainda maior. E isso se conecta com outra ideia do texto, a de que ele está preso numa esteira hedonista que ele mesmo construiu. Exatamente essa expressão. Ele corre cada vez mais rápido, mas a paisagem, ela nunca muda. Ele está preso no loop da busca. A raiz do problema, segundo essa perspectiva ancestral, é que o Davi acredita que a felicidade está no próximo estímulo, na próxima conquista, na próxima validação. Mas o texto aponta que a verdadeira paz não reside na aquisição do objeto de desejo, mas na cessação do próprio desejar. É uma mudança de paradigma completa. Ok, isso é vertiginoso.
Se o problema não é o celular, não é a rede social, mas essa condição humana fundamental, essa Trishna, como se trata algo tão profundo? Não parece ser uma coisa que se resolve com, sei lá, um detox digital de uma semana. É que a resposta não podia ser teórica. Não adiantaria sentar com Davi num consultório e explicar o conceito de Trishna. Ele precisava sentir a solução. A intervenção foi uma experiência, não foi uma conversa. Sim, o prontuário descreve essa cena de um jeito muito cinematográfico. O mestre simplesmente tira o Davi do apartamento dele, com ar-condicionado, sabe? Do mundo controlado e superestimulado dele. Exatamente, e o leva para a beira de um rio durante uma tempestade, uma chuva torrencial. Os detalhes sensoriais ali são muito importantes. Eles são a própria terapia. O primeiro passo foi o choque. Tirar o Davi do piloto automático mental e trazer ele à força para o corpo. Exato. O texto fala do choque térmico da água fria encharcando suas grupas, quebrando o torpor da climatização artificial. É impossível ignorar uma sensação dessas. Você é forçado a estar presente. E o som da tempestade do rio abafou o que o prontuário chama de zumbido das notificações fantasmas na mente dele. O ruído de fora, pela primeira vez, silenciou o ruído de dentro. E tem um elemento visual também. A neblina densa que o texto descreve, ela reduziu drasticamente o campo de visão dele. No dia a dia, a visão dele estava sempre buscando o horizonte digital, né? O próximo link, a próxima imagem. Ali, na neblina, ele só conseguia ver o que estava a poucos metros. O mundo dele foi forçado a se tornar imediato, presente. E no meio desse caos tudo, a chuva, a lama, o barulho, tinha um ponto de silêncio. Uma antiga estátua de Buda coberta de musgo, imóvel. E o mestre não disse nada. Só deixou Davi ali tremendo de frio, olhando para aquela estátua. A própria cena era a lição. Se a gente conecta isso a um quadro maior, cada elemento ali era um símbolo poderoso. O rio, por exemplo, era uma metáfora perfeita para a mente do Davi. Um fluxo sem fim de pensamentos, desejos, medos, rápido, turbulento, barulhento, incontrolável. Era a mente dele projetada na paisagem. E a chuva? Imagino que era o sofrimento. Precisamente. A chuva era o desconforto, a diversidade, o sofrimento inevitável da existência. Ela cai sobre tudo e todos sem fazer distinção. Tentar escapar da chuva é tão inútil quanto tentar escapar das dificuldades da vida. A busca do Davi por prazer constante era uma tentativa de viver sobre um guarda-chuva que não existe. Então a lição não era encontrar um abrigo? De forma alguma. E é aí que entra a estátua. Ela era a chave de tudo. Repare, a estátua não estava protegida numa caverna. Ela estava no meio da tempestade, recebendo a chuva, ouvindo o barulho do rio, exposta, mas não era arrastada por eles. Estava presente, sentindo tudo, mas fundamentalmente estável, em paz. Ela representava a quietude no centro do caos. Entendi. A meta não é parar a tempestade, porque, bom, isso é impossível. Exato. O fascinante aqui e a grande virada para o Davi é a conclusão que o prontuário descreve. A cura não é parar o rio de pensamentos ou secar a chuva de sofrimento. A cura é construir uma margem sólida onde se possa sentar e observar a correnteza sem se afogar nela. A estátua era a margem, era a prova viva de que é possível estar no meio do caos sem ser consumido por ele. Isso nos leva ao resultado, então. Como que essa experiência se traduziu numa alta para o Davi? Ele voltou de lá um monge livre de desejos? Imagino que não. Longe disso, seria desumano. A mudança não foi no conteúdo da mente dele, mas na relação dele com esse conteúdo. Foi uma mudança de identificação. O insight libertador que ele teve ali, tremendo na frente da estátua, foi a percepção de que ele não é os seus pensamentos. Ele não é os seus impulsos por validação. Ele é a consciência silenciosa que observa o impulso surgir, atingir seu pico e, inevitavelmente, desaparecer, como uma bolha na superfície daquele rio. Ele deixou de ser o rio para se tornar a margem?
Ele parou de lutar contra a correnteza. Precisamente. E isso ensinou para ele algo extremamente prático e crucial: a habilidade de suportar o desconforto. Antes, a menor sensação de tédio ou ansiedade levava ele a buscar o alívio imediato, a distração. Agora, como o prontuário menciona, ele aprendeu a sentir a sede surgir, observá-la com curiosidade e não agir imediatamente para saciá-la com água salgada. Ele criou um espaço entre o impulso e a ação, e nesse espaço ele encontrou a liberdade. Ele aprendeu a se sentar na margem, imóvel como uma pedra com musgo, permitindo que a tempestade passasse por ele e não através dele. Esse é o ápice da solução, uma ideia muito, muito poderosa. E isso me leva a uma reflexão. O que quem nos ouve acha dessa abordagem do sábio? Essa ideia de construir uma margem ressoa de alguma forma. Alguém se identifica com as dores do Davi ou com essa busca por um lugar de observação? Deixem um like se essa conversa está fazendo sentido e compartilhem as reflexões nos comentários. A gente gostaria muito de saber. Essa é uma questão importante porque essa abordagem vira de cabeça para baixo a nossa cultura de resolver problemas. A solução aqui não foi resolver, foi observar. Não foi consertar, foi aceitar. É uma mudança radical de postura diante do nosso próprio mundo interno. Então, para a gente amarrar o que podemos tirar de tudo isso, a gente analisou um caso que usa uma sabedoria temporal para diagnosticar e tratar um mal-estar que parece que foi inventado na última década. A grande lição, para mim, é a diferença sutil, mas gigantesca entre ser arrastado pela correnteza dos nossos impulsos e sentar na margem como um observador curioso. Não se trata de eliminar os impulsos, o que é uma batalha perdida, mas de mudar nossa relação com eles. É a transição de ser um prisioneiro dos próprios desejos para se tornar um estudante deles. Observar como surgem, como se intensificam e como, se a gente não os alimenta, eles inevitavelmente se dissipam sozinhos. Isso me leva a um pensamento final, uma provocação. O prontuário do Davi termina com ele aprendendo a se sentar na margem. Foi uma experiência transformadora. Mas, e o que acontece no dia seguinte? Quando o sol nasce, a chuva para, o rio se acalma e o telefone toca de novo com uma notificação. A verdadeira prática, talvez, não seja só encontrar a margem uma vez na vida, é escolher voltar para ela repetidamente a cada nova tempestade, e também nos dias de sol. Se esta análise profunda foi útil e provocou alguma reflexão, considerem se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem as nossas próximas conversas. Até a próxima!